Bem, pessoal, então boa noite. Vamos começar então hoje o nosso bate-papo terapêutico. Hoje é especial, tema livre, onde você me mandou uma pergunta. Então hoje o bate-papo terapêutico é Paula Responde Sua Pergunta. Eu vou começar então aqui selecionando uma pergunta do YouTube. Corre lá no YouTube, no meu canal, psicóloga Paula Guimarães. Se inscreve, porque quando você se inscreve, você recebe um aviso por e-mail quando vem um vídeo novo. Aí você já vê no e-mail se o assunto é o que você quer e você vai lá, se quer assistir o vídeo ou não, você já fica sabendo. E depois de assistir o vídeo, dá um likezinho pra me dar uma força também, tá? Bom, pessoal, então a pergunta do YouTube é da Sueli Costa. A Sueli Costa tá aí agora online, ao vivo. Me dá um oizinho, Sueli, se você tá agora ao vivo. Espero que você esteja, tá? Cadê a Sueli Costa? De onde você é, Sueli? Onde você mora? A Sueli perguntou o seguinte. Boa noite. Ansiedade generalizada e transtorno bipolar tem cura? Bom, Sueli, então são duas perguntas diferentes. Vou responder por partes. Primeiro, você perguntou sobre ansiedade generalizada. O que seria ansiedade generalizada? Pessoal, ansiedade, para começar. O que é a ansiedade em si, sozinha? É um sintoma que todos nós vamos ter em alguns momentos níveis de ansiedade. Todos. Isso é humano, isso é saudável, isso é natural. Muitas vezes a ansiedade, ela vai ser um alarme para nos sinalizar uma situação que nos deve uma preocupação, uma prevenção, né? Então a gente tem que diferenciar um pouco o que é ansiedade saudável e o que é ansiedade patológica. Então existe um sintoma que todos nós temos que se chama ansiedade. Algumas pessoas são mais ansiosas que as outras? Sim. Por quê? Porque existe uma predisposição genética. Tem pessoas que são geneticamente mais ansiosas. É como se a gente vai dizer que existe um espectro de ansiedade. É como se fosse uma linha. Onde aqui, por exemplo, aqui tá para menos ansiedade, vamos pensar numa régua, aqui para mais, não é? Então vamos pensar que tem algumas, cada pessoa anda por essa régua. Tem algumas que chegam num extremo de ansiedade fora do normal. O que seria uma ansiedade fora do normal? Uma ansiedade que prejudica. Eu tenho prejuízos importantes, eu tenho prejuízos significativos devido a essa minha ansiedade. Eu deixo de fazer coisas por causa da minha ansiedade. Eu tenho prejuízo, eu perco coisas, eu sofro devido a essa ansiedade. Eu não sei funcionar junto com ela. A minha ansiedade não é adaptável. E aí vai entrar muitas vezes no que a gente vai chamar de uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica que vai receber um diagnóstico psiquiátrico podem ter de várias maneiras. Por quê? Porque existe o que a gente vai chamar de transtornos de ansiedade. São diferentes transtornos mentais, diferentes distúrbios psicológicos que vão gerar, são causados por uma ansiedade fora do normal. E cada pessoa vai desenvolver, pode desenvolver um transtorno de ansiedade diferente. Vai depender de quê? Da personalidade da pessoa, das experiências de cada pessoa, do meio ambiente que ela vive, vai depender de inúmeros fatores. Mas o sintoma ansiedade ficou num ápice, teve um sofrimento agudo e por isso ele desenvolveu algum transtorno de ansiedade. Quais são os transtornos de ansiedade? Tem diferentes tipos. Um deles é o que a Sueli Costa falou, transtorno de ansiedade generalizada, que vocês muitas vezes vão achar sobre a nomenclatura TAG, T-A-G, transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa sente uma ansiedade, como diz o nome, generalizada, ou seja, não tem um motivo específico, um tema específico.
Por exemplo, nós falamos no outro vídeo, semana passada, da síndrome de Barnall, que é aquela do estresse, do ápice do estresse e tem ligação ao trabalho. É um transtorno de ansiedade, de estresse, que tem o ápice e é desenvolvido em relação ao trabalho. Vamos dizer um outro exemplo de transtorno de ansiedade. Uma fobia, claustrofobia. A pessoa tem muito medo de lugares fechados. E o que ela vai ter quando ela sentir esses sintomas? Ela vai sentir uma ansiedade generalizada quando ela estiver em um lugar que ela se sinta confinada. Quando ela se sentir em um lugar, como por exemplo elevadores, trem, locais fechados, avião, que é diferente da fobia específica de avião. Tem gente que tem fobia de avião, mas é do medo do avião. Claustrofobia é medo de lugares fechados no geral, e o avião é só mais um item. Ou seja, tem transtornos específicos por algo. Claustrofobia é medo de confinamento, de lugares fechados. No transtorno de ansiedade generalizada, que a Sueli falou, não tem um motivo, um alvo, algo acontecer. A pessoa se sente o tempo todo ansiosa. Nem ela muitas vezes consegue definir qual é o problema. Sueli, a sua pergunta é se tem cura. Tem. Você precisa buscar uma avaliação psiquiátrica. Na maioria dos casos, nos transtornos de ansiedade, você vai precisar fazer um tratamento medicamentoso. Quem trata transtorno de ansiedade é o psiquiatra. Então procure um psiquiatra. Para você ter um resultado muito mais efetivo, o psiquiatra provavelmente vai te indicar para uma psicoterapia para tratar esse transtorno de ansiedade. Tá bem? Então, tem que procurar ajuda porque tem cura, tá? O que não tem cura? O sintoma ansiedade. Pode ser que você sempre seja uma pessoa mais ansiosa, mas o sintoma ansiedade, o que eu falei antes? Dentro da normalidade. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, que não é dentro do normal, tem cura. Aí você pode tratar, provavelmente você vai precisar de medicação, psicoterapia. Em casos leves, às vezes não precisa de psicoterapia, não precisa de medicação, você pode fazer só psicoterapia. Em outros casos, você pode tratar só com medicação, não com psicoterapia. E vice-versa, tá? Resumindo, cada caso é um caso. Tem cura? Tem. Procure um psiquiatra amanhã, tá bem? Que você precisa tratar isto, tá? E a outra questão da Sueli é o transtorno bipolar. Estávamos falando de ansiedade. Agora a gente vai falar de outra coisa. Humor. Bipolaridade, transtorno de humor bipolar, é um transtorno de humor. O que seria isto? É um transtorno de humor em que a pessoa oscila entre dois polos. Ela consegue, vamos pensar de novo naquela régua que eu falei para vocês da ansiedade. Vamos pensar agora em uma régua do humor. Em que em um ápice a gente tem um humor muito eufórico, até demais, fora da normalidade, depois vai indo para uma normalidade, até o final da régua que digamos que vai entristecendo e é o ápice da depressão. Nós que não temos transtorno de humor, a gente oscila entre os níveis de oscilação de humor dentro da normalidade. Hoje em dia, né, pessoal, eu vejo muito isso. Parece que hoje em dia é status ter transtorno mental. As pessoas parecem que querem ter um diagnóstico. Muitas vezes eu vejo no consultório, eu fico até chocada porque às vezes eu vejo muito isso com crianças, mães. Vem fazer uma avaliação psicológica com o filho, talvez tenha um diagnóstico. No momento que a gente vê que não tem diagnóstico, parece que é uma decepção. Isso é impressionante, pessoal. Porque hoje em dia as pessoas parecem que querem ter. Então esses meus erros é porque eu sou bipolar. Eu briguei porque eu sou impulsiva, porque eu sou bipolar.
Então, com o tempo, que a gente vai dizer que é ganho secundário, que é a pessoa ter um transtorno mental e ver um ganho nisso e começar a se aproveitar disso, porque tem gente assim. Então, começou a se ter um certo status ter transtorno mental, porque aí me justifica muitas coisas. Então, o que eu vou dizer para vocês? A gente tem que cuidar realmente hoje, buscar uma avaliação profissional pra gente ver realmente o que é cada coisa. O que eu tava falando pra vocês de bipolar é porque tem muita gente que justifica qualquer impulsividade dizendo que é porque é bipolar. Ah, eu torrei o cartão de crédito do meu marido. Ah, é porque eu sou impulsivo, eu não consigo me controlar. Mas o seu próprio cartão você não torra. No que você tem que saber um limite, você sabe. Então, isso a gente tem que ter uma diferenciação. Quem tem transtorno mental se prejudica de verdade, não prejudica só os outros. Então, isso que entra o transtorno de humor bipolar. O que seria? Então, a pessoa, voltando aqui à linha de raciocínio, tá? Do espectro do humor, a pessoa oscila entre dois polos de humor. Ela tem um humor bipolar, bi de dois, né? Então, a pessoa oscila de estar extremamente deprimida a estar eufórica. E aí a gente vai ter diferentes tipos de transtorno bipolar, né? Tem um tipo 1, que você vai ter uma mania muito importante. Na maioria dos casos, quando a pessoa tem uma mania, ela pode ter até sintomas psicóticos junto com a mania. E, em geral, vai precisar de uma intervenção, muitas vezes até de uma internação hospitalar, se não estiver em acompanhamento com a sua bipolaridade controlada. Porque quando a pessoa entra na fase de mania, é muito grave, ela causa muitos danos, ela arrisca muito a integridade física dela, então muitas vezes tem que se procurar um monitoramento 24 horas para ela. Tem um outro tipo de transtorno bipolar que a pessoa não tem uma mania, não tem a mania muito exagerada, mas ela vai ter o que a gente chama de hipomania. Ela não chega a ter uma mania, mas é uma mania um tamanho menorzinho, ou seja, com um prejuízo menor do que quem tem a mania. Que aí vai ser um outro tipo de transtorno de humor bipolar, que a pessoa vai, sei lá, entre estar muito deprimida e está hipomania. A hipomania, em geral, ela não vai precisar de uma intervenção tipo internação hospitalar, mas ela vai precisar de acompanhamento. E tem outros tipos de transtorno bipolar que a pessoa oscila de forma mais rápida, né? Que vai ser o transtorno misto que a gente vai chamar. Resumindo, pessoal, é importante pra gente saber que transtorno bipolar, a pessoa oscila entre dois polos de humor, entre polos depressivos e polos eufóricos. A pergunta da Sueli, tem cura? Não, Sueli. Você vai precisar, claro que cura no que eu tô dizendo de deixar de ser bipolar. Não vai deixar de ser bipolar. Mas tem controle, pode viver bem, pode viver normalmente. O que não pode é parar o tratamento. Transtorno bipolar tem que tomar medicação? Sim, tá? E tem muitos psicólogos, eu dou muita supervisão, eu dou supervisão tanto presencial quanto Skype. Então eu consigo supervisionar terapeutas tanto do Rio quanto do Sul, que eu tenho contato presencial, quanto de outros estados do Brasil. Por Skype eu faço também supervisão. E o que eu vejo é que é um problema generalizado, pessoal. Não é de um estado de outro. Todos os terapeutas passam por um dilema. O paciente pedindo o seguinte: vim aqui, te procurei, quero me tratar, mas não quero tomar medicação. Quero fazer só a psicoterapia. Se tem algum psicoterapeuta aqui me olhando, que eu sei que tem vários, devem estar lembrando de vários pacientes que você tem. Eu vou te dar uma dica de profissional. Não aceite paciente que precisa tomar medicação e quer se iludir fazendo com você só psicoterapia. Pessoal, eu sou psicólogo e eu posso confirmar para vocês. Não dá pra gente ficar tentando tratar com psicoterapia quem precisa de medicação. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa de uma ajuda neuroquímica. Não tem como a gente tratar em psicoterapia um transtorno de humor bipolar sem uma ajuda farmacológica, tá? Então a gente tem que saber
tem que estudar, tem que entender exatamente para isso. E se você é paciente com transtorno de humor bipolar, você tem que buscar o psiquiatra. Esse é o médico que vai ser o seu médico para a vida toda, tá?